Professor Francisco Souza trazendo para o Matemática Ninja uma aula de volume de sólidos geométricos com foco nos prismas. Bom, pessoal, primeiramente nós vamos definir o que são prismas. Prismas são sólidos geométricos formados por vários polígonos que delimitam uma região no espaço e que possuem duas bases poligonais paralelas e um número limitado de faces laterais, que são quadriláteros chamados de paralelogramos. Aí aqui a gente trouxe uma figurinha onde ela mostra aqui todos os elementos que um prisma possui. Aí a gente vai começar a falar um pouco deles aqui, ó. Primeiramente, bases. Todo prisma possui duas bases, tá? E essas duas bases são sempre paralelas. Na figura, são esses dois pentágonos aqui. Esse em vermelho e esse em marrom aqui. Observe que eles são duas figuras que estão paralelas, beleza? Temos também as arestas. Arestas são segmentos determinados pelo encontro de dois polígonos que formam o poliedro. E aí a gente tem dois tipos de aresta. Temos a aresta da base, que é o segmento determinado pelo encontro de uma face lateral e uma base. Na figura, a aresta da base que está sendo destacada é essa daqui, ó. Esse segmento aqui, ele está representando o encontro de quem? Dessa face lateral aqui com esta base aqui. Então, deste retângulo com este pentágono. Então, este retângulo encontrou-se com esse pentágono nesse segmento que a gente chama de aresta da base. Temos também a aresta lateral, que é o segmento determinado pelo encontro de duas faces laterais. A aresta lateral que está sendo destacada na nossa figura é essa daqui, ó. Ela está sendo o encontro de quem? Dessa face lateral aqui, deste retângulo, com este outro retângulo aqui. Eles se encontram exatamente aqui na aresta lateral. Temos também as faces laterais. As faces laterais são sempre paralelogramos e sua quantidade é a mesma do número de arestas da base, tá? Faces laterais, a gente observa aqui, ó, a base da gente é um pentágono, tá? Então, como a base é um pentágono, então ele tem 5 lados, o número de faces laterais também vai ser 5, já que a base tem 5 lados, beleza? Bom, temos a altura aqui. Esse nosso prisma, pessoal, é um prisma reto, tá? É aquele onde a aresta lateral está fazendo um ângulo de 90 graus com as bases. Então, a aresta lateral é a própria altura, porque como essa altura ela é medida de forma perpendicular, como a gente vê aqui, ó, é a distância entre as bases medida sempre de maneira perpendicular, ou seja, formando um ângulo reto com a base. E aqui a gente percebe que a aresta lateral, todos esses segmentos aqui são arestas laterais, eles estão formando um ângulo de 90 graus com as bases. Então, a aresta lateral é a própria altura ou vice-versa. Temos também o vértice. O vértice, o que vem a ser? É o ponto de encontro de uma aresta lateral e duas arestas da base. Está aqui o nosso vértice, ó. Nesse ponto aqui estão chegando quantos segmentos? Está chegando essa aresta da base, essa outra aresta da base e essa aresta lateral. Então, o vértice ele vai ser o encontro de pelo menos 3 arestas da figura. Beleza, gente? A gente vê no nosso dia a dia várias figuras que são prismas, tá? Aqui a gente tem 4 exemplos. E aí, pessoal, todas essas imagens, como eu acabei de falar, são prismas, né? Agora, cada um deles com um tipo de base diferente, beleza? O que dá nome ao prisma é exatamente o número de lados que a base tem. Então, sendo assim, se o prisma é triangular, é porque a base dele é um triângulo. Se o prisma é quadrangular, é porque a base dele é um quadrilátero, ou seja, um paralelogramo, né, que a gente pode também chamar. Nas nossas figuras, ó, a gente tem aqui a nossa primeira figura, a gente tem uma caixa de panetone trufado, sabor alpino, e aí a gente percebe, ó, que as bases são hexágonos, um lado, 2, 3, 4, 5, 6. E aí quantas faces laterais essa caixa vai ter? Vai ter 6 faces. Aqui a gente tem aquele chocolate Toblerone, né? E aí a gente colocando essa caixinha em pé, a gente vai ter as duas bases triangulares e os retângulos laterais que fecham essa caixa são 3, já que a base é um triângulo e tem 3 lados. Aqui o nosso famoso cubo mágico, né? Todas as faces são quadrados. E aqui a nossa caixa de sabão Tix IP, que é uma caixa onde todas as faces vão ser retângulos. Então aqui, ó, como a base desta caixa de panetone trufado alpino, como a base dela é um hexágono, então o prisma é hexagonal. A caixa de Toblerone, como as duas basezinhas são triângulos,
a gente chama de prisma triangular. E aqui a gente tem prismas quadrangulares, porque todas as faces, inclusive as bases, são figuras quadrangulares. Beleza, galera? Bom, prismas retos e prismas oblíquos. Vamos ver aqui a diferença entre eles, tá? Os prismas, assim como todos os outros poliedros, também podem ser classificados como retos ou oblíquos. Os retos são aqueles em que a aresta lateral forma com a base um ângulo de 90 graus. Já os oblíquos são aqueles em que as arestas laterais formam ângulos diferentes de 90 graus. Aqui a gente tem as duas figuras, né? O nosso prisma reto, ó, aqui a gente tem as arestas laterais e você observa que as arestas laterais estão formando ângulos de 90 graus com as bases. Então temos o prisma reto. Já aqui, ó, ele é um pouco inclinado, ó, e as arestas laterais, elas não estão formando 90 graus com as bases. Aqui ela está formando um ângulo obtuso maior que 90 e aqui ela está formando um ângulo agudo menor do que 90. Então, quando a aresta lateral não coincide com a altura, ou seja, a figura sai inclinada, a gente chama ela de oblíqua, tá? No caso aqui, o prisma oblíquo. Beleza, gente? Dois prismas muito famosos que caem normalmente aí em provas de concurso, do Enem e de vestibulares, tá? O primeiro deles que a gente vai trabalhar é o cubo, ó. Duas imagens aqui muito tradicionais, o nosso cubo mágico, e aqui um cubo onde você pode observar, ó, todas as faces aqui, ó. Mas a gente observa que é uma figura que ela é formada por 6 quadrados exatamente iguais. Essa é a grande característica do cubo, tá? O cubo é uma figura caracterizada como um poliedro regular. Quando é que um poliedro é regular? Quando todas as faces que o compõem são figuras regulares, são polígonos regulares. E polígonos regulares, por sua vez, são figuras onde todos os lados e todos os ângulos têm o mesmo tamanho, tá? Também ele é chamado de hexaedro. Edro quer dizer face e hexa quer dizer 6. Então o hexaedro, ou seja, é um poliedro que possui 6 faces, tá? Todas as faces e arestas são congruentes e perpendiculares. Congruentes quer dizer o quê? Tem o mesmo tamanho. Então, esse quadrado aqui da frente tem as mesmas dimensões desse quadrado lateral, que tem as mesmas dimensões dos dois quadrados da base superior, inferior, enfim. Todos os quadrados aqui são exatamente idênticos. E todas as arestas são perpendiculares. Tanto as arestas laterais aqui, quanto as arestas da base. Entre elas estão sendo formados ângulos de 90 graus. Relembrando, como é que a gente calcula o volume de um sólido qualquer? É a área da base vezes a altura. Mas no caso do nosso cubo, pessoal, as dimensões são todas iguais, né? A gente tem aqui a profundidade mediar, a largura mediar e a altura mediar. Então vamos pegar a fórmula aqui que define o volume de um prisma qualquer, tá? É a área da base vezes a altura. Mas a área da base, a base de um cubo não é um quadrado? E como é que a gente calcula a área de um quadrado? Pega a dimensão dele e eleva ao quadrado. O quadrado aqui tem dimensão A, então a área da base é A ao quadrado. Mas a altura também é A, então no lugar do H eu vou botar um outro A. E aqui o nosso volume ficou como A ao quadrado vezes A. Produto de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Como aqui tem o expoente 1, fazendo esse produto a gente tem que o volume vai ser igual a A elevado ao cubo. Beleza? O outro prisma bem famosão é o paralelepípedo retângulo, que alguns autores chamam ainda de paralelepípedo reto-retângulo. Aí aqui eu trouxe duas figurinhas muito tradicionais que representam paralelepípedos retângulos ou reto-retângulos. Os paralelepípedos retângulos são poliedros onde todas as suas faces são paralelogramos, que são polígonos de 4 lados. Por que o nome paralelogramo, pessoal? Olha para essa tampa, vamos chamar assim aqui. Esse lado aqui é paralelo a esse. E as laterais também, esse lado aqui é paralelo a esse. Por isso que uma figura como essa é chamada de paralelogramo. No caso do paralelepípedo retângulo, todas as faces são paralelogramos, beleza? O volume a gente já sabe, né? O volume é a área da base vezes a altura. Mas o volume do paralelepípedo retângulo, bora lá. Olhando para a nossa figurinha aqui, a gente percebe que o comprimento tem uma medida, a profundidade tem outra medida e a altura uma outra medida. Então vamos lá. A área da base. A base é esse retângulo aqui. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? É base vezes altura, que no caso aqui é A vezes B. Então fazendo a substituição, ó, na área da base, a gente vai ter o produto de A por B. E a altura, quem é a altura? É esse segmento aqui,
que está representado pela medida C. Então, colocando C no lugar de H e fazendo a multiplicação, o que a gente vai ficar? Com o produto das três medidas. Sendo assim, o volume de um paralelepípedo retângulo é igual a A vezes B vezes C, onde A, B e C são as suas dimensões. Beleza, gente? Bom, galera, chegou a hora da gente fazer alguns exercícios. Vamos lá para o primeiro? O primeiro diz o seguinte: qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada? Então está aqui a nossa figura, né? É um prisma reto, ou seja, a aresta lateral também é altura. E ele diz que a base é quadrada. E na base ele não escreveu as duas dimensões, mas ele está dizendo que a base é o quê? Quadrada. Então se esse lado aqui é 12, esse aqui também é. Então vamos lá, aqui a gente tem as opções. Então vamos ver aqui como é que fica a nossa resolução. Como o volume de um poliedro qualquer pode ser dado pela relação volume é igual à área da base vezes a altura, então temos que calcular primeiro a área da base, tá? Então vamos lá calcular a área da base. A base é um quadrado de lado 12 centímetros. Logo, a área da base vai ser igual a 12 vezes 12. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? A gente pega a dimensão dele e multiplica por ela mesma, que é o que a gente diz elevar ao quadrado. Então, se a dimensão é 12, 12 vezes 12 é igual a 144. Como o volume é área da base vezes a altura, então a gente vai ter o que aqui? Que o volume vai ser a área da base, a gente calculou 144. E a altura é igual a 40. Então, 144 multiplicado por 40 é igual a 5.760 centímetros cúbicos. A alternativa da questão é a letra A. Vamos para o exercício de número 2. O volume de uma cisterna em forma de prisma de base quadrada é 3.125 metros cúbicos. Sabendo que a altura dessa cisterna é 5 metros, qual é a medida da aresta de sua base em metros? E aqui a gente tem as opções. Então vamos lá, uma cisterna é um prisma de base quadrada. A figura é mais ou menos essa daqui, ó. Base quadrada, tá? Uma cisterna, um reservatório, e aqui a gente tem a altura, beleza? Bom, se a base é quadrada, então as duas dimensões são iguais. E a altura dessa cisterna, ele está dizendo aqui que é 5 metros. Então vamos lá para a resolução. O que a gente vai ter que se preocupar aqui primeiro? Primeiro nós vamos pegar a relação volume e área da base vezes altura e substituir as informações dadas pelo problema, tá? Fazendo isso, volume e área da base vezes altura. Então o volume ele deu é 3.125 e a altura é 5. Fazendo essa substituição, ó, 3.125 no lugar do volume e 5 no lugar do H. Então ficamos com 3.125 é igual à área da base vezes 5. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ser 3.125 dividido por 5 como sendo o valor da área da base. E fazendo essa divisão, a gente encontra o resultado de 625. Logo, a área da base é 625 metros quadrados. A base é um quadrado, logo, sua área é o quadrado da medida do lado, que é a aresta da base, que é o que a gente está chamando de A aqui, tá? Sendo assim, para saber esta medida, devemos extrair a raiz quadrada da área que acabamos de encontrar. Então, se a área é 625, eu tenho que procurar um número que multiplicado por ele mesmo dá 625. E como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso extraindo a raiz quadrada dele. Extraindo a raiz quadrada de 625, a gente encontra o valor de 25. Sendo assim, a aresta da base é igual a 25 metros. A alternativa correta da questão é a letra E. Vamos para a terceira e última questão da videoaula de hoje, galera. Um bloco retangular possui como base um retângulo com área de 120 centímetros quadrados. Sabendo que o volume desse bloco é 480 centímetros cúbicos, qual é sua altura em centímetros? Então vamos lá, que a gente tem as opções. Bom, galera, ele está falando de um bloco retangular. Quando vocês ouvirem essa expressão por aí, nas provas que vocês forem fazer, você já associa com o paralelepípedo retângulo, tá? Então tá aqui a nossa figura. Sempre você pode estar imaginando um bloco retangular, um paralelepípedo retângulo, como uma caixa de sapatos, por exemplo, tá? Ele diz que a área da base é 120. Então, eu estou destacando aqui a área da base, tá? Então vamos lá para a nossa resolução. A partir da relação volume é igual à área da base vezes altura e substituindo as informações dadas pelo problema, nós temos, trazendo a relação para cá, ó, ele diz que o volume é quanto? 480 e a área da base é 120. Substituindo, ó, 480 igual a 120 vezes H. 120 está multiplicando, vai passar dividindo. Então a medida da altura desse bloco retangular vai ser 480 dividido por 120,
cuja divisão é igual a 4, ou seja, a altura desse bloco retangular é 4 metros. A alternativa correta da questão é a letra A.